Vou mostrar para vocês agora uma história fantástica que se passou lá em cima, na montanha de Masada. Vem comigo. Tem que vir de teleférico ou a pé, 2 horas a pé caminhando, eu não indico. Nós estamos no alto de Masada, a 400 metros acima do nível das águas do Mar Morto. Aqui praticamente no nível do Mar Mediterrâneo, na fortaleza de Masada, que foi construída pelo rei Herodes o Grande. Esta é a fortaleza que o rei Herodes construiu. Em cima de uma montanha de 400 metros de altura em relação ao nível do Mar Morto, que está aqui embaixo, ele construiu uma fortaleza para ele. Porque ele tinha medo que uma invasão de Jerusalém, ele, rei Herodes, não tinha para onde fugir. Então ele constrói uma fortaleza num lugar inacessível, no deserto da Judéia, com tudo o que ele precisava se caso ele tivesse que fugir de Jerusalém às pressas. Ele construiu silos para armazenamento de armas, porque se os seus soldados tivessem que sair de Jerusalém às pressas, correndo, não precisava vir armados, que era mais difícil. Chegavam aqui, tinham armas, flechas, escudo, lanças, enfim. Aqui era grãos, ou seja, ele armazenou uma quantidade enorme de grãos aqui. Por quê? Porque essa região é uma região seca e o grão não apodrece. Então ele tinha medo de uma invasão, que ele tinha que ter um lugar para ele ir, onde ele tinha toda uma estrutura voltada para a sua defesa. É muito difícil chegar aqui em cima se quem está em cima da montanha não permite, porque rola pedra, defende a montanha, atira flecha, defende a montanha. Agora, Herodes era Herodes, né? Ele construiu tudo isto, mas não tem notícia de que ele tenha estado aqui um dia sequer. Isso aqui não há registro que Herodes tenha utilizado. Ele fez, e quem foi utilizar isso aqui foram os zelotes, que fugiram da invasão romana em Jerusalém no ano 70, e 960 pessoas vieram para cá que sabiam que tinha essa estrutura aqui, e utilizaram destas estruturas para fugir da invasão de Jerusalém pelos romanos. E ficaram aqui por 3 anos quase, até que o general Flávio Silva conseguiu chegar aqui em cima, numa outra história que nós vamos contar mais à frente. Como eu já disse, o motivo para a construção dessa fortaleza foi para defender a vida de Herodes, caso Jerusalém caísse na mão de exércitos inimigos. Mas Herodes nunca esteve aqui. Quem utilizou desta estrutura foram justamente um grupo de 960 zelotes, uma seita do judaísmo, que quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, eles fugiram para o deserto, porque eles, judeus, zelotes, sabiam que no deserto da Judéia havia uma montanha com ruínas, com estruturas em cima dessa montanha. Então eles vieram para cá justamente para fugir dos romanos, esconder-se aqui em cima com tudo aquilo que Herodes tinha feito no passado. Quando o general Flávio Silva fica sabendo que aqui em cima desta montanha, no deserto da Judéia, havia ainda quase 1000 pessoas alojadas aqui
que saíram de Jerusalém. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, um país só é definitivamente conquistado quando não tem mais foco de resistência em ponto algum do país. E aqui em Massada havia um foco de resistência, comandada por um judeu chamado Eliezer, que comandou esse foco de resistência aos romanos aqui. Pois bem, o general Flávio Silva destacou a sua 10ª legião de soldados para vir até aqui, para desalojar, para prender quem estava aqui. Só que quando chega aqui, ele depara, os soldados de Flávio Silva, a 10ª legião romana, depara com essa fortaleza inacessível. Eles não conseguem chegar até aqui em cima, porque eles rolavam pedra para baixo e os romanos não conseguiam subir. Atiravam flechas. As flechas são armas que Herodes tinha armazenado nos silos aqui. E defendia a montanha. Dessa forma os romanos não conseguiram chegar aqui. Só conseguiram chegar aqui depois de um cerco formidável, que ainda hoje é possível ver os restos dos acampamentos romanos que tem aqui embaixo, que eles fizeram aqui um acampamento militar, um cerco na montanha por 3 anos, que ainda é visível nos dias de hoje. E só assim, depois desse cerco, com a construção de uma rampa enorme, é que eles conseguiram chegar aqui em cima, e aí o resto da história vamos contar em outro lugar. Os romanos que estavam abaixo da fortaleza, eles tinham catapultas. E com este instrumento, esta máquina de guerra, eles lançavam esses blocos de pedras para cima da fortaleza, numa cadência incrível. Aqui temos 4, mas do outro lado temos centenas dessas pedras trabalhadas especialmente para catapultas, e eles jogavam aqui em cima. Agora imagina o terror dos zelotes que viviam aqui em cima, sem saber a hora ou o lugar que uma pedra desta iria cair sobre as suas casas, as suas cabeças, vamos dizer assim, né? Para tentar desestimular, desmoralizar, para que eles entregassem, se rendessem aos romanos. Aqui é o lugar por onde os romanos conseguiram entrar na fortaleza. Romperam as muralhas a partir deste ponto, com a construção da rampa que chegou até aqui. Os romanos só conseguiram chegar ao topo da montanha construindo uma rampa enorme de pedra, areia e madeira. Mas os soldados romanos, quando iniciaram e avançaram na construção da rampa, do alto da montanha, os zelotes atiravam flechas e ela foi então interrompida. Foi quando Flávio Silva, o general, teve uma ideia brilhante, entre aspas. Vai a Jerusalém e traz judeus como escravos para terminar a construção da rampa. Imaginava ele que os judeus que estavam em cima da montanha não iriam atirar flechas nos seus irmãos que estavam trabalhando como escravos. E assim foi concluído a construção da rampa, feita por mãos escravas de judeus. Esta é a parte mais importante da fortaleza. Aqui nós temos 10 placas de barro, cerâmica, cada uma com um nome em hebraico. Elas foram feitas para um sorteio, que quem fosse sorteado seria os responsáveis para executar 950 pessoas, porque havia 960 aqui. Se eles pensaram assim: se os romanos chegarem até aqui em cima, conseguirem subir a montanha, nós preferimos a morte do que cair na mão dos romanos, e sim ser escravos dos romanos. Cada um dos familiares deitaram um do lado do outro, e cada um deles veio e executou cortando uma veia do pescoço. E assim foram todos mortos. Quando o general Flávio Silva conseguiu romper o cerco e chegar aqui em cima e encontrou todos mortos, Flávio Silva não acreditou no que viu. Foi impressionante o que houve aqui. Os
soldado israelense, quando serve o exército, ele não jura bandeira, ele estende a mão e faz um juramento. E repete as palavras, Massada nunca mais. Ou seja, o que aconteceu em Massada nunca mais voltará a repetir em Israel. Gostou da fortaleza de Massada? Se você gostou, tem que vir para Israel conhecer esse lugar. E claro, tem que vir com a Caprice. A única empresa que quase 100% dos grupos vem a Massada é a Caprice. A maioria das empresas quase que não colocam grupos aqui. Então se gostou, viaje para Israel, mas com a Caprice Turismo.